Conecta Frag, o podcast que conecta você aos principais temas do mercado. E hoje trouxemos aqui o Aguinaldo Rocha e o Leonardo Carraro. Eles que são o Aguinaldo presidente, o Leonardo vice-presidente da Abrades. Aguinaldo, fala para mim, a Abrades, o que é a Abrades? A Abrades é a Associação Brasileira dos Distribuidores de Saneantes para Uso Profissional. Mas tem também, isso foi o início de tudo, né? Nós começamos com o intuito de criar uma associação dos distribuidores para ter aí uma representatividade política, unir o setor, também auxiliar aí nas questões do marco regulatório. E aí tem o principal trabalho da Abrades, que é tratar da logística reversa. Sim. Aí com a inserção da logística reversa foi que veio aí a necessidade de inserir também as indústrias como público-alvo aí da associação. Perfeito. Então, vamos conhecer um pouquinho agora do Aguinaldo e do Leonardo. Leonardo, conta pra gente aqui, dá uma introdução de quem que é o Leonardo no controle de pragas. Quanto tempo no mercado? Ou você chegou agora para ser vice-presidente da associação? Exatamente. Hoje eu ocupo aí com muitas honrarias, né, Aguinaldo, a cadeira aí de vice-presidente da Abrades, né, junto com o nosso amigo Aguinaldo Rocha aí. E eu estou no controle de pragas urbanas desde 2011, né? Eu sou agrônomo de formação, trabalhei em alguns lugares antes, empreendi e depois recebi um convite da Atom para trabalhar na empresa que hoje estou lá há 13 anos, né? E hoje eu ocupo a gerência, né, das vendas ali para PCOs, herbicidas não agrícolas, estados de São Paulo e Minas, mais algumas regiões do Brasil. Perfeito. E Aguinaldo, você começou no controle de pragas faz tempo? Comecei no controle de pragas faz algum tempo. Esse ano completei 30 anos de atuação, experiência na área de distribuição de saneantes para controle de pragas. Então são 30 anos aí falando sobre inseticidas, falando sobre procedimentos, falando sobre metodologia de combate a pragas, enfim. E agora contribuindo aí com a Abrades, né, depois desses 30 anos, nós tivemos a ideia de criar a associação. Em 2020, mais ou menos, nós começamos a nos reunir, as três empresas de São Paulo, e fizemos contatos. A princípio, o que foi feito? Para ser associado da Abrades, o distribuidor precisa estar em dia com a documentação perante a Anvisa. É preciso ter a AF, que é a autorização de funcionamento. Identificamos quais seriam essas empresas que já estavam aptas a fazer parte da associação e ali os respectivos proprietários, diretores que pudessem também, que estivessem com essa disponibilidade, disposição de contribuir com o setor, formando a associação. E aí identificamos 3 empresas em São Paulo, com esse perfil, aliás, 4 empresas. 4 empresas, né, em São Paulo. 2 no Espírito Santo, uma na Bahia, uma no Maranhão, enfim. E aí reunimos um número... No Paraná, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Mas inicialmente Paraná entrou, né? E reunimos um número necessário para se criar uma associação de acordo com as exigências aí do cartório, enfim, dos órgãos burocráticos. E aí surgiu a Abrades. Então, você fala que o plano ali é a partir de 2020, Aguinaldo. E, Leonardo, então é uma associação relativamente nova. Muito nova ainda, né? Nós estamos começando, né, Aguinaldo, a desenhar os nossos projetos que encabeçaram e motivaram a criação dessa associação, né? Nós tínhamos uma visão que nós descobrimos em conversas em 2020 que ela era uma visão convergente. Tinham muitos distribuidores que
tinha esse mesmo sentimento que motivou a criação da Abrades, e esse sentimento, na verdade, não é bem um sentimento, mas nós percebemos que nós estávamos muito expostos na cadeia de comercialização de saneante de uso profissional. Então, na nossa opinião, nós tínhamos uma responsabilidade que estava acima da nossa competência, que acabava caindo sobre os ombros dos distribuidores, né? Por uma questão, às vezes, do mercado talvez não ter racionalizado o retorno correto dessas embalagens, né? E nós ainda estamos engatinhando nisso, né? Então, em 2010, a gente teve uma alteração na política brasileira de resíduos sólidos e ela tornou bem mais rigorosa, né, a fiscalização dos órgãos ambientais. Até então, nós não tínhamos nos atentado porque os distribuidores eles têm isenção de cadastro nos órgãos ambientais, pelo menos aqui em São Paulo. Tem estados que são diferentes, por exemplo, o Rio de Janeiro é diferente, né? Mas em São Paulo nós temos isenção do cadastro na CETESB, que é o órgão ambiental do estado que faz a fiscalização. No entanto, nós participávamos de logísticas reversas, mas nós tínhamos projetos um pouco difusos ou que não duravam, né, Aguinaldo, por muito tempo, e os distribuidores acabavam tendo que tomar atitudes e decisões, às vezes, para conseguir escoar, né, os resíduos que nós recebíamos dos nossos clientes. E isso tudo a gente ficava muito exposto sob o ponto de vista legal, né? Existem exigências a serem cumpridas do ponto de vista da CETESB, da fiscalização dos órgãos ambientais, e que nós, por participarmos desta maneira, não estávamos cumprindo. E isso motivou nós a encabeçarmos essa associação com essas empresas que nós citamos aí, desses estados, para que a gente conseguisse trazer mais responsabilidade, mais compliance, mais respeito para o mercado, de maneira bem mais transparente, né? Hoje nós temos exigências que nós fomos nos deparando cada vez com mais exigências que nós não estávamos cumprindo. Então, se nós continuássemos nesse rumo, vamos dizer assim, eu acredito que nós pudéssemos ter consequências negativas no futuro por permanecer, vamos dizer assim, de uma certa maneira inertes a um processo no qual a gente participava sem saber da nossa corresponsabilidade exata. Uhum. Nós temos responsabilidade, sim, e nós assumimos, mas também não é só da gente, né? Os outros elos da cadeia também têm corresponsabilidades proporcionais ao que eles executam e cada um tem que fazer a sua parte, né? Aguinaldo, então você pode só assim tentar desenhar para gente, assim, para mim principalmente aqui, gente, colocando também que sou leiga, pontuar quem são esses personagens dessa cadeia que o Leonardo colocou aqui, como que funciona, quem são esses personagens? Ok, então, complementando, nós temos um termo de compromisso assinado com a CETESB, é a única instituição voltada para esse setor que conta com esse vínculo, esse respaldo do órgão ambiental, né? E quem são as pessoas interessadas? Quem está envolvido? O produto ele sai da fábrica, vem para o distribuidor. O distribuidor põe no mercado do consumidor através das empresas profissionais de controle de pragas, que são os usuários desse produto. E aí cria esse caminho inverso. O distribuidor faz ali o seu papel de divulgar para o mercado a data da coleta, quais são os procedimentos e as normas para fazer essa devolução, e o distribuidor fica com essa responsabilidade de pegar de volta as embalagens. A Abrades, ela é respaldada, ela é custeada pelos associados, mas também o fabricante, ele subsidia a Abrades de acordo com o volume de resíduos que ele tem na sua estatística ali de pôr no mercado durante o ano, né? Então, nós temos os fabricantes que são associados à Abrades. Esses fabricantes subsidiam os trabalhos da Abrades. A Abrades contrata uma empresa gerenciadora de resíduos
que faz a coleta, faz a triagem e a destinação final dos resíduos. Então, aí que entra o termo logística reversa. A Lei 12.305 de 2010, ela determina que os fabricantes tenham a responsabilidade direta pela destinação correta das embalagens. O distribuidor, ele é corresponsável no sentido de fazer essa recepção. Ele recepciona, orienta o usuário de como fazer a devolução e a empresa contratada pela Abrades faz a coleta, a triagem, a destinação e documenta tudo isso e todos os envolvidos ficam respaldados de documentação, certificado, enfim. E o principal, estamos contribuindo com o meio ambiente. Olha, a cada resposta que vocês me dão aqui, parece que aumenta o leque da gama de responsabilidade de vocês, gente. É sério, bem importante a associação mesmo. E, Leonardo, quem são os associados? Então, são os distribuidores e os fabricantes. Exatamente. E o PCO, frente à associação? Qual é o papel da associação para o PCO? Seria só de educação? Não, o PCO, na verdade, o projeto como um todo atende o PCO. Se nós formos elencar aí os principais beneficiários dos frutos do trabalho que a Abrades vem desenvolvendo, a gente poderia colocar aí, eu acredito que o PCO e o fabricante em primeiro lugar, empatados, e os distribuidores eles estão ainda dando uma base para que tudo aconteça, na nossa opinião. Estão trabalhando para ambos, estamos trabalhando para a cadeia. Por quê? O PCO já fazia parte dele no sentido de que ele usa os produtos, faz a tríplice lavagem, estando com esses processos em dia e caminhando bem, ele, por legislação e na licença sanitária, inclusive na fiscalização que ele recebe, ele tem um espaço para armazenar embalagens vazias e resíduos de produtos, né? Dentro do planejamento e de um projeto de uma empresa de controle de pragas, você tem que destinar um espaço para isso, correto? Sim. Os distribuidores não têm essa determinação. Então, para que nós participemos, por exemplo, da logística reversa, para que uma empresa de controle de pragas que utilizou os produtos faça essa devolução, para que esse material ele entre na cadeia da logística reversa, o costume do nosso segmento era que os distribuidores acomodassem esse material por um período determinado, só que isso não poderia acontecer sem uma anuência do órgão ambiental. E a formalidade do projeto ele vem justamente em cima disso. Hoje a CETESB ela tem ciência disso. Antes ela não tinha. E nós estávamos sujeitos aí a alguma fiscalização, o que é raro, mas acontece. Só que a gente está acostumado a tomar providência depois que acontece. Eu sei como é que é. No entanto, pela exposição toda que a gente tinha e sabendo já de alguns acontecimentos, é que surgiu essa necessidade nós precisamos formalizar isso e atribuir a cada elo da cadeia a sua corresponsabilidade, certo? Então o pessoal ele cumpre a dele, desde que ele faça os processos corretos para fazer o descarte, acomode as embalagens por no máximo 1 ano, que é o que está na RDC, né? Na empresa dele, se ele tiver espaço para tal, né? Ou menos, ou períodos menores, dependendo ali do processo da logística, né? E depois retornando isso para a cadeia, ele já está participando e cumprindo, né, a tarefa dele. E é responsabilidade do restante da cadeia da qual nós participamos dar as providências para que esse material tenha a destinação menos impactante possível no meio ambiente, né? Então, de certa forma, a gente subsidia a operação com o projeto, entende? Obviamente, os fabricantes eles são os maiores investidores disso, porque como eles produzem os produtos, o resíduo ele não é resíduo ainda porque é um produto, mas ele já está ali, ele já participa do processo quando o produto sai da fábrica. Sai sobre a responsabilidade dele. A destinação final é deles. Entendi. Né? Entendi. E essa questão regulatória no Brasil, a gente sabe que a gente sofre alguns percalços, né? Não é sempre fácil conseguir contato com os órgãos.
conseguir fiscalização, é bem moroso. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente, Aguinaldo. Qual foi a maior dificuldade? Porque, assim, necessidade é óbvia, mas qual foi a maior dificuldade de fazer nascer a Abrades? Então, primeiro, contar com pessoas que tenham o espírito de associativismo, de voluntariedade, essa coisa. E pessoas com esse espírito de liderança também. Daí, fizemos uma pesquisa, quais seriam as empresas que estavam em dia com a AF, que é a autorização de funcionamento da Anvisa, né? Reunimos um número suficiente e aí então fizemos uma pesquisa ainda na gestão do Paulo Cortez, que foi o primeiro presidente da Abrades. Fizemos uma pesquisa, aliás, uma pesquisa com a Anvisa, né? Uma consulta, na verdade, fizemos uma consulta. Anvisa, esses produtos são produtos com venda restrita a entidades especializadas. Para a empresa funcionar, ela precisa ter a autorização de funcionamento da Anvisa, que é o órgão máximo, e depois atestada pela vigilância sanitária local. O fabricante, ele pode vender para distribuidores que não estejam respaldados por esta documentação da Anvisa? A Anvisa disse não, a responsabilidade é de todos os envolvidos nesta cadeia. O fabricante precisa vender somente para quem esteja em dia com a Anvisa e esse distribuidor somente para quem esteja em dia também com a vigilância sanitária, a empresa que esteja constituída e preparada para a aplicação e gerenciamento desse produto. Aí, então, a Abrades mandou uma notificação extrajudicial para todos os fabricantes, informando sobre essa consulta e sobre a necessidade do fabricante notificar cada distribuidor sobre esta necessidade de regularidade. O fabricante, então, entrou também, respondeu a essa provocação, vamos dizer assim, da Abrades. E, a partir daí, os distribuidores que não estavam em dia com a Anvisa, eles começaram a se licenciarem junto à Anvisa. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente identifica pelo menos 5 empresas que ainda não estavam em dia com a licença de funcionamento da Anvisa, mas que se adequaram, às vezes, sim, por questões que vai deixando passar, tal, mais assim pelo não saber como começar, como proceder, e enfim, aí com essa provocação as empresas começaram a se adequar, não só em São Paulo, mas em outros estados também. Todo o Brasil. E aí algumas delas vieram já somar aos trabalhos da Abrades, já entraram para fazer parte desse time, dessa linha de frente aí, porque a Abrades não só tem como intuito cuidar da logística reversa, nem também das questões regulatórias, mas unir o setor. Né? Houve uma época aí que as pessoas não se falavam, os concorrentes eram vistos ali meio como que adversário, não frequentavam os mesmos lugares, não sentavam na mesma mesa. Né? Isso está mudando. E com a atuação da Abrades, essa união, essa sinergia vai se tornando ainda mais intensa, mais fácil de lidar. Né? A comunicação, agora o mercado já se fala mais. Que bom, fico feliz com uma notícia assim, tão quentinha. Leonardo, fala para mim qual que é a principal mudança, assim, a primeira mudança que você acha que o PCO vai sentir, o controlador de pragas vai sentir com a vinda da Abrades? O que a Abrades começou a fazer, veja, nós não criamos um projeto como esse do zero, né? Então, nós fizemos uma avaliação e a Abrades ela entrou em negociações aí com outras associações, como a ABAS, por exemplo,
Então nós negociamos com a ABAS a gestão do projeto Cidade Sustentável, que na opinião dos distribuidores era o projeto até o momento mais bem sucedido em escala nacional, né? Então nós herdamos isso carinhosamente aí da ABAS, contamos com o apoio deles, inclusive até hoje, com relação a algumas dúvidas, né, que podem surgir no caminho, mas nós herdamos a gestão desse projeto da ABAS e o nosso desafio agora é melhorar esse projeto, né? Ele já acontecia antes, nós conseguimos até resultados bem satisfatórios para o primeiro ano de operação, né, Aguinaldo? E até superando as expectativas que a gente já tinha colocado em cima, superando algumas metas aí de recolhimento de resíduos e isso deixou a gente bem satisfeito para um primeiro ano de operação. E o PCO, eu acredito que ele vai perceber isso ao longo do tempo. Eu acredito que mais a médio prazo, porque, como eu disse para você, nós ainda estamos engatinhando, até na nossa própria opinião. Depois, é um tema apaixonante, a gente começa a lidar com isso, a gente passa a pegar gosto de tratar dessas coisas. A gente sabe que é importante, a gente precisa gerenciar os resíduos no nosso país, não só os nossos, né? A gente vê que tem cadeias falhas, muitas cadeias falhas nisso. A nossa até, eu acredito que ela está bem à frente de outras cadeias que são bem mais desenvolvidas e tem muito mais aporte financeiro, inclusive, né? Então, a gente tem o papel de melhorar isso ao ponto de ser realmente destaque de todos os programas de logística reversa do país. Então, nós pegamos as ideias do programa Cidade Sustentável, que inclusive é o nosso programa, é oficialmente da Abrades. Se você entrar no site da Abrades ou de abrades.com, lá tem um atalho para você acessar o programa Cidade Sustentável, que tem mais informações ali, né? E também nós nos baseamos bastante no programa do IMPEV, que é o Programa de Logística Reversa da Agricultura, do mercado agrícola. Então, eles têm postos de recebimento já. Você vê que eles estão bem mais à frente. Eles reciclam uma parcela considerável dos resíduos que o mercado produz. Então, eles já estão bem na frente, né? E nós, no nosso projeto, para você ter uma ideia, o resíduo que nós geramos, né, que o nosso negócio gera, que o nosso mercado gera, para os órgãos ambientais, ele não tem a mesma classificação do que os resíduos agrícolas, ainda. Nós estamos trabalhando nisso. Então, para você reciclar os frascos coex, que todas as empresas produzem, por exemplo, só pelo fato dele ser registrado na Anvisa e ser de saneante, a gente já tem mais dificuldade de fazer a reciclagem desse material. Nós estamos encontrando mais dificuldade. Sendo que o mercado agrícola, que também trabalha com produtos contaminantes, como os nossos, mas que são tríplice lavados e o processo é eficaz, né, e ele elimina até 99,9% dos resíduos, né, ele já recicla quase que, se eu não me engano, quase 80% do que é emitido de embalagem, né? Então, quando a gente conseguir melhorar toda essa cadeia da logística reversa, com certeza o mercado vai colher frutos disso, como um todo, porque aí nós vamos entrar numa outra etapa, que é realizar ações, né, que vão vir através dos benefícios gerados aí pelo programa. Entendeu? Eu tenho uma dor aqui já para falar, que é uma questão que sempre vem na mesa das reuniões da Prag, que é uma dor do controlador de pragas e com certeza do distribuidor também, que é a questão da venda de produtos para o usuário final, para residências, por exemplo, para pessoas comuns, de produtos que deveriam ser destinados somente às empresas de controle de pragas. Profissionais. Empresas profissionais. Você vê o impacto da Abrades, de algum projeto em relação a isso, Aguinaldo? Sim, a Abrades inclusive já notificou os órgãos responsáveis, né? Porque para ser distribuidor, você precisa ter toda uma estrutura e seguir todas as burocracias, você sendo um distribuidor oficial, né? Agora, o que acontece? Esses produtos acabam chegando aí em pontos de revendas que não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que preconiza o produto, de direcionar somente para uso profissional. Então, acaba caindo aí nas plataformas de marketplace, venda assim de forma direta e indiscriminada, né? E aí quebra totalmente a razão
de haver essa burocracia, né? Aliás, quebra e atravessa, né, os nossos trabalhos. Enquanto a gente precisa cumprir com todas as demandas, todas as burocracias, tem outras pessoas que não são fiscalizadas e que compram esses produtos indiretamente e assim atrapalha toda a cadeia, né? Atrapalha o distribuidor, que tem todo um custo para operar esse sistema burocrático, dentro desse sistema burocrático, atrapalha o PCO, que é o prestador de serviço, que presta um trabalho qualificado, que tem equipes preparadas, qualificadas, que cumprem com todas as burocracias. Aí, de repente, o hotel, o restaurante, uma dona de casa, vai lá no Marketplace e compra 1 litro de qualquer um dos produtos, qualquer que fosse os produtos que você, como profissional, tinha acesso, um consumidor também estava tendo livre acesso a partir dos Marketplaces. Isso tem diminuído bastante. Notamos que quando você pesquisa lá no Google, ele te direciona para muitos poucos links de vendas daquele produto. E já tive informação aí de algumas pessoas que vendiam, anunciavam até produtos de menor potencial de risco, né, como gel, alguns granulados, tal, de uso doméstico, o sistema de marketplace está filtrando isso. Então, a tendência é que, em um prazo curto... minimize exatamente, que a médio prazo, as plataformas vão, de uma vez por todas, coibir, banir o anúncio desse tipo de produto e contribuir aí com as burocracias, está em dias, né, essa é uma boa com a notícia. legislação. Muito boa notícia para quem é PCO, muito boa notícia para quem é distribuidor e trabalha com seriedade, com responsabilidade, e boa notícia para a gente como pessoas, né, como civis, como planeta. Deixe de pôr em risco a saúde das pessoas, sim. Né? Porque o produto, depois, quando ele é manipulado da forma correta, direcionado da forma correta, não oferece risco à saúde da população. Mas na mão de um leigo ali, um frasco de 1 litro de produto concentrado, ele mal direcionado, mal manuseado, enfim, mal armazenado. A pessoa que comprou deixou lá aguardado num certo ponto, de repente alguém que vai mexer lá não é o mesmo que comprou, não sabe mais do que se trata aquilo, descarta de qualquer forma, mistura, prepara de qualquer forma, e tudo isso vai ser essas ações da Abrades, né, de estar trabalhando junto com o órgão regulatório para combater esse tipo de comercialização clandestina, vai beneficiar toda uma cadeia, né? O consumidor, as famílias, o consumidor que vai comprar nos restaurantes que equivocadamente adotam essa prática de aplicar, mas você sabe, não basta comprar o produto, todos. É preciso saber manusear, como aplicar a metodologia de aplicação para ter um bom resultado, né? Então todo mundo vai se beneficiar com isso. Verdade, é uma excelente notícia mesmo. Leonardo, e a adesão das indústrias em relação a isso? Porque nós temos grandes players, né, no mercado de fabricantes, inclusive multinacionais, fabricantes de produtos que distribuem no Brasil. Como foi a aceitação deles, a visão deles para a Abrades? A aceitação tem sido muito boa, uma vez que os fabricantes, eles, por estarem expostos também, assim como nós estávamos, eles tinham alternativas ao programa que a Abrades assumiu da Abas, né? Nem todos participavam do programa da Abas e existiam alternativas pelas quais eles estavam fazendo o gerenciamento dos resíduos deles. Quando nós nos deparamos com a realidade da conformidade com a legislação, que passa pelo que você falou, né? Do canal atender só quem tem a documentação para isso, e a gente está ciente disso, e é uma das pautas também da Abrades, né? Tanto que nós fizemos essas notificações extrajudiciais que o Aguinaldo comentou no início, né? E nós tomamos medidas que nós nunca vimos ninguém tomar. Eu posso garantir isso para você.
que foi uma novidade, pelo menos para a gente, né? Para reduzir, ou pelo menos a nossa intenção é que isso não aconteça, para reduzir a informalidade do nosso segmento, né? Então, eles tinham alternativas e participavam de alternativas para gerenciar os resíduos que eles produziam. No entanto, o programa que nós identificamos, né, nós identificamos lacunas muito grandes que causavam essa exposição à legislação, né? A gente estava à margem dela, tanto os distribuidores quanto os fabricantes. Eles estão tomando consciência disso agora. Então, hoje, nós, inclusive, incluímos indústrias no nome Abrades, né? O nosso estatuto foi alterado no final do ano passado, inclusive, para acomodar também indústrias, né? O nosso estatuto preservava apenas distribuidores no início, hoje ele já contempla indústrias também como membros potenciais para participar da associação, e algumas já aderiram, inclusive, já são associadas nossas. E a tendência é para que a maior parte delas, pelo menos, ou as que pelo menos prefiram estar totalmente conforme, pelo menos na legislação do Estado de São Paulo e de mais 4 estados que nós estamos mais alinhados com os órgãos ambientais, para estar 100% conforme, é necessário mais informações do que os programas que eles participam, eles informam a fiscalização, entende? Nós mesmos, a gente teve que se preparar para isso, porque quando a CETESB começou a nos cobrar, né, com relação a essas indústrias, a gente viu que as informações que a gente tinha dos resíduos, de verificação de tipo de resíduo, quantidade e dos tipos de contaminantes, elas estavam defasadas, ou seja, não eram suficientes para a gente aportar esse programa junto à CETESB. Né? Então a gente veio trabalhando nisso, as indústrias estão entendendo isso, porque elas estavam expostas também, e algumas já se associaram, e nós estamos aí... Nos próximos 3, 4 meses, a gente deve ter uma entrada de mais 3 ou 4 indústrias já para o nosso programa. Perfeito, perfeito. Muito bom Só saber. complementando, a Abrades começou a trabalhar essa questão das coletas em meados de 2023. Exato. Em 2024, a gente tem o compromisso de entrar lá no SIGOR, que é um órgão ali da CETESB, e cadastrar fazer uma prestação de conta do que foi coletado, e ao mesmo tempo que ali no SIGOR tem todos os parceiros da Abrades. Exato. O fabricante associado está cadastrado no SIGOR lá. E os pontos de coletas, que são os distribuidores, também estão cadastrados lá no SIGOR. Bem como os prestadores de serviços, que são as gerenciadoras de resíduos, e a empresa que faz a destinação final, que é a incineração, enfim, aterro sanitário, aquilo que cada tipo de resíduo exige que seja feito. Aguinaldo, eu vou falar que você está lendo pensamento, tá? Porque a minha próxima pergunta ia ser justamente nesse sentido, mas eu vou ser mais direta possível. Você imagina ou já tem alguma coisa em mesa, em pauta da legislação que mudaria, que precisaria ser alterada e impactaria essa cadeia hoje? Algum exemplo funciona assim e nós precisamos mudar para que funcione dessa maneira, para que funcione, né? Porque a gente sabe que tem coisas que existem, mas não funcionam. Tem algum exemplo que você pode trazer para a gente? Então, a gente está atendendo a Lei 12.305 de 2010. É a que preconiza esse passo a passo aí. A CETESB ali também tem as suas decisões de diretoria, que a Abrades vai se adequando de acordo com cada atualização. Mas é isso, hoje o distribuidor é comunicado pela Abrades que vai ter uma coleta. Aliás, ele já sabe que em São Paulo são 4 coletas anuais, né? Nós tivemos em maio, agora vamos ter no final de agosto, entre 28 e 29 de agosto, são 2 dias, o caminhão rodando São Paulo, nós vamos ter uma coleta, uma rodada de coletas de resíduos nos distribuidores. Então, a Abrades comunica os distribuidores comunicam aos seus clientes, usuários dos produtos, sobre essas datas e sobre os procedimentos para devolução, e na data programada,
o caminhão da gerenciadora passa, faz a coleta e a destinação final dos resíduos. Isso tem sido muito prático, está claro para todo mundo. Os PCOs estão colaborando bastante. A cada sessão que a gente coleta, a gente vê que aumenta ali o número, e nós temos uma responsabilidade também assinada com a CETESB de coletar no mínimo 32%, para você ver como esse programa estava defasado. 32% é a expectativa do órgão ambiental de ter retorno dessa logística, dessas embalagens que são postas no campo, no mercado, enfim. Mas a gente está superando essa meta, tá bem acima, porque nós estamos trabalhando junto com os distribuidores no sentido de que cada um deles estejam também ligados aos clientes que são os PCOs e PCOs, e se colocarem à disposição para receber de volta essas embalagens. O programa tem funcionado muito bem. Que bom. Então, para a gente finalizando, Leonardo, conta só para a gente qual que é o plano de futuro. Primeiro plano da Abrades como associação. Tem ideia de treinamentos, feiras? Qual que é a ideia Abrades para o mercado? No momento, tá, nós estamos nos ocupando principalmente, a gente está... Parece que é pouco trabalho, mas de certa maneira foi desafiador para a gente. A gente está apenas formalizando o que nós já fazíamos, para você ter uma ideia, né? Voltando lá no começo da nossa conversa, a gente tomou consciência ao que nós estávamos expostos, né? Então, só fazendo um paralelo com um programa que já tem maior sucesso do que o programa da Abrades, que é o programa do INPEV, gerenciado pelo INPEV, de logística reversa de produtos agrícolas. Os distribuidores agrícolas ou revendedores agrícolas, eles não recebem o resíduo mais na empresa deles. Eles têm pontos de coleta subsidiados por associações, por exemplo. Então, assim, como é que funciona? Você em sendo uma empresa de controle de pragas, é como se você depois devolvesse esse resíduo, ou você faz a tríplice lavagem do frasco de produto que você utiliza, depois você entregaria esse resíduo numa central de recebimento, né, subsidiada por uma associação que, no caso do nosso segmento, é a Abrades, entende? Então, e esse ponto de coleta, ele está devidamente documentado para acomodar e gerenciar resíduos. Os distribuidores, eles não têm essa atribuição e não têm essas licenças para fazer isso. E nós fazíamos há muito tempo já. Não tínhamos escolha. No entanto, hoje a CETESB tem ciência disso, e ela autoriza que a gente faça isso por períodos contidos, com calendários estabelecidos, pré-estabelecidos, né, e períodos determinados, e que sejam curtos também, né? Então, hoje, nós não temos mais o receio de receber, por exemplo, uma fiscalização e coloca em risco o nosso negócio, sendo que a gente estaria, na nossa visão, ajudando o processo da logística reversa, né, contribuindo para que isso acontecesse. Então, nós estamos investindo todo o nosso tempo ainda e as nossas energias na conformidade do mercado, né? Incluindo as ações para vendas, para reduzir as vendas, né, para desvio de uso, que são as vendas para consumidores finais, de produtos profissionais. O consumidor final ele tem um produto de linha doméstica, de venda livre, para que ele possa utilizar. E ele tem as restrições ali que permitem aquela comercialização. O nosso produto não, ele é concentrado. Ele demanda uma diluição diferente para cada tipo de praga que você encontra, né? Olha só as exigências que uma vigilância sanitária faz para uma empresa de controle de pragas para que ela possa utilizar esses produtos, né? Então ela é fiscalizada com relação aos EPIs, tem que ter laboratório, tem que ter espaço para armazenar a embalagem, né? Um consumidor final ele não tem nada disso, ele não tem essa estrutura, ele vai correr um risco muito maior sim, porque os produtos são mais concentrados, né? E tudo isso já existia. Nós estamos apenas aplicando a nossa energia para que a fiscalização entenda que nós não somos os vilões, pelo contrário, né? Hoje eu percebo pelos controladores de praga que a energia da fiscalização ela é maior em cima das empresas de controle de pragas, por exemplo, do que no mercado como um todo, como mercados, restaurantes, farmácias, indústrias, por exemplo, né?
Eu vejo que empresas pequenas de controle de pragas recebem fiscalizações desproporcionais, por exemplo, em termos de exigências para manipular esses produtos, por exemplo, né? Exigências superiores aí, superando até indústrias e estabelecimentos que manipulam alimentos, medicamentos, fármacos, né? Medicamentos manipulados. Então, a gente acredita que existe uma defasagem ou pelo menos um desbalanceio nisso, e é nisso que a gente vem aplicando a nossa energia. Quando esse programa estiver mais maduro e estiver avançando para mais estados, hoje a gente já realizou coletas na Bahia, já realizamos coletas no estado do Espírito Santo, no Paraná, né? Estamos avançando no Rio de Janeiro também, já realizamos coletas. Então, isso precisa atender mais distribuidores no Brasil também, porque a gente entende, eles estão associados, eles procuraram a Abrades, aderiram a Abrades justamente para que a gente trabalhe para atendê-los nesse sentido. Eles também estão descobertos, sob o ponto de vista legal, né? Então, à medida que isso for amadurecendo, aí nós vamos pensar nos próximos passos, entende? Perfeito. Eu acho que vocês estão lendo pensamentos mesmo, porque eu já ia finalizar, minha última pergunta seria sobre a questão de outros estados, né? Que apesar da Expo Praga acontecer em São Paulo, nós temos aqui pessoas de todo o Brasil e até empresas, pessoas e associações internacionais. Sim. A Expo Praga, eu digo que é o exemplo de como o associativismo funciona, porque as pessoas querem vir, querem estar aqui, querem ter contato. Então, acredito que a Abrades e a Prag, assim como todas as associações do Brasil, tem muito a crescer e a ganhar com isso, com braços, né? Claro. E quero agradecer muito a presença, a entrevista de vocês, em especial ao trabalho de vocês, que eu sei que não é fácil. Quando você falou, Leonardo, que parece pouco trabalho, não pareceu, não. Não pareceu pouco trabalho, não. Durante a entrevista toda, cada hora que vocês falavam, dava um friozinho na barriga aqui. Porque é isso, é você mexer com legislação, governo, grandes players, indústria, questões ambientais, Exatamente. órgãos, né? Vaidades. Meu Deus do céu! São todos esses fatores. Meu Deus, então, assim, é muito trabalho. Mas é um trabalho muito grandioso. Vocês estão de parabéns por aceitar uma responsabilidade tamanha que eu vejo como que vai trazer muitos frutos positivos para o mercado. Quero agradecer mais uma vez. Aguinaldo, quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer também pelo espaço, pela oportunidade da gente estar falando sobre a Abrades, sobre o nosso trabalho, e convidar aí os fabricantes, os distribuidores que ainda não estão aí com a Abrades, a conhecer o nosso trabalho, a vir a somar com o nosso trabalho, porque esse é o intuito da Abrades. Unir o mercado, reunir políticas que possam beneficiar o mercado e se tornar aí uma referência para o mercado, né? Em todos os segmentos da economia, você vê que tem sempre ali uma associação que serve de referência de interlocução com os demais setores, né? E o nosso setor de distribuição não contava com essa referência, com esse órgão que pudesse representá-lo. Então, a Abrades está aí de portas abertas para que os empresários dos segmentos venham a somar conosco e fazer parte da Abrades, trazer suas ideias, suas sugestões, suas críticas, enfim, fazer parte dessa discussão. Seus braços, né? Exatamente. Seus braços, precisamos cabeças, de sucessores. Por favor. Leonardo, eu vou pedir, você falou no começo, mas agora que a gente está encerrando, se você quiser acrescentar alguma coisa, mas eu vou pedir também para que você repita, por favor, o site da Abrades para as empresas, para distribuidores, até de outros lugares do Brasil que não foram citados aqui, que não são atendidos ainda, mas que tenham curiosidade de conhecer, de participar e, quem sabe, né, de somar ao projeto e levar para outros estados. Você pode repetir, por favor? Claro. O site da Abrades a gente passou, inclusive, por uma reformulação recente, né? Nós estamos melhorando
O site até que nós tínhamos feito no início, agora ele já está um pouco melhor, acomodando mais informações. Abrades.com, Abrades com demudo.com, apenas.com, tá? E no site também tem um link para você conhecer o programa Cidade Sustentável. Eu acredito que muitos já devam conhecer, uma vez que ele já foi executado por uma outra associação, que é a ABAS, né? Associação Brasileira de Aerosóis Saneantes. Só uma correção, Carrara. O site .com.br. Nós registramos o .com também, e o site que foi feito novo agora, ele mandou só uma amostra para nós com .com, tá. Mas oficialmente ele vai ser .com.br. Então, .com.br, corrigindo aí, de acordo com o nosso presidente aqui. E agradecer especialmente, primeiramente, aos controladores de pragas, né? Porque sem eles isso aqui não existiria. Em segundo lugar, as empresas, né, que primeiramente ali se prontificaram a criar essa associação. Estava todo mundo em paz, né, Aguinaldo? E a gente resolveu encher o saco de todo mundo. Então, assim, muita gente ali, a gente identificou que tinha muita gente com esse mesmo pensamento que a gente tinha, só que ele estava ali, de certa maneira, um pouco armazenado ali no peito, o pessoal estava precisando disso, no entanto, não havia diálogo, a gente iniciou isso. Então, as empresas que encabeçaram, acho que tem um valor especial para todo o projeto, elas sabem quem são. E no nosso site tem todos os associados também, para quem quiser verificar. Faltam os fabricantes que não estão lá, né? A gente precisa colocar. E agradecer especialmente aí aos participantes do programa, da Abrades, do programa Cidade Sustentável, e a todo o mercado como um todo, né? E reforçando o convite aqui do nosso presidente Aguinaldo Rocha, para que vocês entrem no site, procurem a gente, conheçam o nosso programa, conheçam a nossa associação, né? Nós temos aí pautas interessantes aí que a gente tem certeza que são interesses em comum. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, toda a saúde, todas as bênçãos. É um projeto lindo, maravilhoso. Agradeço como PCO, porque eu acredito que sim, que isso vai trazer muito resultado para o nosso mercado. E agradeço também como cidadã, porque isso vai trazer um impacto positivo na sustentabilidade. Falo aqui em nome da PRAG, que também estamos de portas abertas, e mãos e braços abertos para o que pudermos ajudar a fazer juntos. Eu acredito que a soma só vai favorecer, só vai florescer, só vai engrandecer mais o mercado de controle de pragas, deixar mais sério, mais robusto. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês, fiquem atentos aos próximos episódios do Conecta Prag, sempre com informação e novidades para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Muito obrigado.